do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. 11 horas e 3 minutos. E já vou dar um recado antes que o Betinho nos abandone por algum instante. Você pode também sugerir lá no YouTube programa Ponto de Encontro, ou então Escola Bíblica Dominical, Rádio Escola Bíblica Dominical também, você vai acessar e você pode sugerir temas, não é sempre, sugestões, né, sobre temas para a gente colocar aqui no ar. E faça como nossa irmã aqui do Fiteiro também, que ligou e sugeriu 3824-1410, é o telefone da Rádio Itaperuna. Você pode participar através, não só do telefone, mas no YouTube também, você vai ver as fotos. Interessante, né? Esse é o programa Ponto de Encontro evoluindo. Mas eu queria já abrir o programa com um pensamento. Mas antes de mais nada, você sabia, doutor Hernani, que algumas caixas de correio da cidade só pode deparar com isso? Vou mostrar para a câmera aqui. Que é isso, doutor? Caixa de correio? A princípio, uma boa soma, né, em dinheiro. Ah, é verdade. E a pessoa pega assim, gente, dinheiro. Lá na casa do Betinho eu fui surpreendido. O seu sogro foi na caixa do correio e falou: olha, irmão, pega aí. Eu falei: vai, você dá licença. R$20. Aí eu fui. Não, mas peraí, R$20? Quanto vale a tua alma? Eu falei: então me dá pra cá, esse dinheiro eu quero. E ali está dizendo assim, olha, uma mensagem para você refletir nessa manhã. Dinheiro para muita gente representa símbolo de poder. Pelo menos a grande maioria pensa assim. Porém, isso é ilusório. Normalmente, muitos colocam sua confiança apenas no dinheiro. Esquecem, entretanto, que quando partimos deste mundo, não podemos levar nada conosco. Nem tudo o dinheiro pode comprar. Mas há um poder que excede todo o dinheiro do mundo. Aí tem uma vírgula, junto. Vou repetir. Mas há um poder que excede todo o dinheiro do mundo junto. Esse poder emana de uma pessoa que morreu por você um dia na cruz do Calvário, e seu nome é Jesus. Ele nunca perderá o poder ou a sua validade. Ele é poderoso hoje e o será para sempre. Então, se você se deparar, de repente, com uma suposta cédula de R$20, pegue-a. Mas pegue mesmo, porque ali você vai realmente encontrar um tesouro. Não é assim, doutor Hernani? Bom dia. Bem, é interessante porque eu fico pensando assim, o que Deus vai fazer para salvar o homem? O que Deus vai fazer mais? Se Ele já fez tudo. Porque eu fico pensando assim, qual é o homem, por mais dinheiro que tenha, Celso, o mais importante que ele seja, por maior que seja a sua visão, né, por mais cientista que ele se torne, qual é o homem que pode fazer o que Deus fez por ele? Porque ninguém tem a glória que Jesus tem. Ninguém tem a glória que Jesus tem. E ele está acima dos querubins, que são seres assim tremendos. As pessoas ficam falando muito aí, ET para cá, ET para lá. Não tem noção, quem fala muito em ET, não tem noção de que seja um serafim. Aliás, pastor, segura aí, ouvinte. Vai ser o tema da nossa, não é pesquisa, mas enfim, é um tema que nós sempre colocamos no programa, um tema bíblico, e lá o título é bem sugestivo: alienígenas. E tem a ver com ET. Exatamente. Mas olha só, doutor, você falava desse personagem chamado Jesus Cristo, e que, por incrível que pareça, quando o senhor estava abordando, até fazendo uma reflexão dessa palavra introdutória,
eu fiquei imaginando, enquanto o senhor sabiamente trazia os seus, como de costume, né, seus argumentos, eu fico pensando, Deus já fez o que precisava ser feito. Tudo ele fez. Mas mesmo assim, ele continua insistindo. Você vê, até numa caixa de um correio... Não, agora ele está usando pessoas Mas veja bem. que estão fazendo. Quer dizer, ele continua fazendo, né? Através de pessoas. Está usando pessoas para fazer, Então, porque não há mais o que fazer. Agora não depende mais de Deus, Celso. Agora só depende do homem. Mas você está entendendo? Eu tô entendendo. Mesmo Deus encerrando, digamos, a participação dele, ele enviou o seu filho, não é? Eu penso que... Mas isso aí é o que foi Jesus falou, Celso. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Mais nada. Mas eu quero colocar, doutor, que isso tem dedo de Deus, né? Ah, com Tem. certeza. É uma instrução que vem do alto, né? E então, concluindo esse pensamento nessa manhã, nessa abertura do programa Pão de Encontro, hoje, dia 10, é isso mesmo? 11. Ah, não, 11, olha, estou atrasado no tempo. Dia 10, 11, pulou para 11, né, o ponteirinho. 11 de setembro de 2016. É 11 de setembro. E eu fico pensando, doutor, dá-nos assim uma ideia de que Deus não quer abrir mão do homem. Não quer abrir mão. Insiste, né? Ô Celso, as novelas procuram assim, temas do cotidiano, né? Mas um dos temas abordados em novela foi joia rara, por exemplo. E o homem, Celso, é uma joia rara. Mas eu pergunto, o que vale uma joia no fundo do mar, Celso? O que vale uma joia no fundo do poço, Celso? Perde o valor. Eu fico pensando assim, o Titanic, quantas joias ele levou para o fundo do mar, para o fundo do poço. E o homem quer resgatar, ninguém vai visitar Titanic procurando o osso, não, Celso. A joia, né? Vai procurar joia, libra esterlina, deu para compreender, de valor. Agora, a joia que Deus procura, amigo, onde você está? Aleluia. Onde você está? A joia que Deus procura é você. O homem é a joia que Deus está procurando, porque o homem, como nenhum outro ser, nem anjo, o homem foi feito à imagem, conforme a semelhança de Deus, Celso. Não há ser assim, tão grande, né, que Deus criou como homem. Não há, então Deus está procurando essa joia. E essa joia, às vezes, está tão no fundo do mar, né? Eu acho interessante que agora tem os chamados Nautilus, né? Esses mini submarinos que vão a 4.000 metros de profundidade, Celso, procurar no fundo o que se perdeu. Eu fico pensando assim, é onde Deus está procurando o homem que se perdeu. E hoje o homem para mim, hoje no mundo inteiro, ele está completamente, Celso, sem norte, sem rumo. Ele está perdidinho. Se Deus não tiver misericórdia realmente do homem, o que vai acontecer com esse homem, Celso? E parece, doutor Hernando, você ouvinte que nos escuta através da Rádio Itaperuna, aí em 1410, você que está acessando também, vai na próxima semana, desfrutar nesse programa, no YouTube, desse tema, enfim, de toda a programação, uma reflexão. Nos dias de hoje, parece até um antagonismo, né, falar de um Deus que parece que a nossa sociedade não quer a participação deste Deus que é eterno. Parece que o século que vivemos, doutor, dá-nos a impressão, até pela o que a nossa civilização ela apresenta, é como se Deus não fosse um Deus alienado, né? Não, tipo assim, não pode participar, não pode interferir, é um ser completamente alienado, ou seja, é como se nós não precisássemos desse Deus. Não causa essa impressão? O tema da nossa lição hoje, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Minha alma anseia pelo Salmo Deus. 42. Aí diz a palavra que, como servo, como veado, ele brama pelas correntes das águas, porque às vezes o servo está com muita sede, Celso, e ele sente que a água está debaixo dele, mas ele não pode alcançar aquela água.
Isso é profundo. Ele é profundo, ele vai bramando, clamando, mas vai seguindo aquele traço para ver onde é que vai dar aquela água, até encontrar a água. Aí ele fala assim, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Clama. E é interessante como a gente clama por Deus, né? O senhor está me dando uma ideia aqui. De repente a alma está clamando, ele está andando assim, desesperado, né? Desesperado andando, sabe? Eu vou para onde? Eu acho que eu vou para as drogas. Não, eu vou para a escuridão clamando. das trevas. Eu vou para N lugares. É como o servo, né? E de uma hora para outra, se alguém pergunta a você, mas onde está o teu Deus? Opa! É como o servo pergunta, onde está a minha água? Cadê você está? Que Deus é esse, rapaz? Você está clamando por Deus? Está perdendo seu tempo, rapaz. Deus não está nem aí para você. Onde é que está esse teu Deus? Isso é que é importante a gente saber, né? Aí o salmista dá uma resposta, né? O salmista, primeiro ele fala que esse Deus, por quem clama minha alma, ele criou os céus, os céus e a terra, e tudo o que neles há. Agora, quando a Bíblia fala que criou os céus, mas não são esses céus que nós vemos só, não. Porque esse é o céu do planeta Sol, vamos dizer assim, né? Esse firmamento que anuncia a obra de Deus, né? Mas ainda existe o céu das estrelas e o terceiro céu, para onde o apóstolo Paulo foi arrebatado, né? Ele falou que numa visão ele foi arrebatado até ao terceiro céu. Vamos à gavetinha do saber? Vamos rapidinho? Então eu aprendo que existem pelo menos 3 céus, né? 3 céus. Os céus onde voam os pássaros, o céu dos astros, das estrelas, os céus de Deus. E o céu de Deus. O trono dele está nesses céus. Interessante, pastor, que esses céus de Deus, que supostamente não, passa a borracha aí, gente, olha. Gavetinha do saber, vamos lá. Os céus onde Deus, o Pai, se encontra com seu trono. Algum astronauta cogitou algum dia chegar nesse céu? Nunca vi falar. Você já ouviu falar? O Celso, também a palavra de Deus, ela diz que Deus habita numa luz inacessível. Mas não tem astronauta, não tem anjo, não tem nada. Mas ele não cogita numa não, luz pastor? inacessível. Nunca vi ninguém cogitar assim, nós queremos ir agora. Fala ir para Marte, não é assim? Para Júpiter. Mas o céu de Deus... Isso é ali, Celso. Júpiter é ali, Celso. Para Deus é ali, Celso. Você imagina, você quer ver como é que Júpiter é ali? Uma vez os filhos de Deus estavam conversando com Deus, numa reunião, né? Aí de repente chega Satanás, olha só. E Deus perguntou a Satanás, de onde que você vem? Ele falou assim, eu estou vindo de rodear a terra. Olha só, Zé. Dá uma volta em torno da terra, olha que facilidade, Zé. Hein? Agora diz que tem um avião aí, um avião movido a energia solar, né? Sim. Que levou não sei quantos dias para dar a volta no mundo. Já Satanás falou assim, eu estou vindo de rodear a terra, estou andando pela terra, estou passeando pela terra, não é pelo rio, não. Isso, um anjo, né? Um anjo. Agora imagine a potestade, o poder de Deus. O próprio Deus em si, né? Ele é o poder. Então, meu ouvinte, 3824-1410, você pode ligar e também sugerir alguns temas para a nossa pesquisa. Mas o programa já está bem informativo. Essa é a primeira meia hora, já são 11h17. É que passa o tempo, né, senhor? Rápido. Eu quero mandar um alô. Vamos mandar uns alôs? Vamos? Vamos mandar. Eu vou começar mandando um alô para o Tiago. E o Tiago... Não é o filho de Zebedeu, não. Filho do... mas é filho também de um profeta. João Batista. João Batista. Nossa irmã Rosângela nos convidou gentilmente para que nós fôssemos na sua casa hoje saborear um petisco. Olha só. Mas eu estou crendo que entre saborear esse petisco tem uma outra comida. Lá vai estar um grupo da irmã Celina, missionária Celina. Conhece? Claro. E onde esse povo chega, onde o povo de Deus chega, vai ter também o quê? Uma oração, vai ter, um banquete também. Como é um banquete aqui o programa Pão de Encontro. 11h18. Vai mandar algum alô, algum recadinho? Ô Celso, é tão gostoso, né, a gente ouvir um alô, né? Eu não me lembro que em 69, né? Quando o Aldrin, ele pousou na Lua, né? Ele mandou um alô para a Terra, né?
lá de longe. Ele falou assim, olha, é um pequeno passo para o homem, mas é um grande passo para a humanidade. Foi tão bonito aquilo, né? Olha que alô bonito. Colin, Com poucas palavras. Aldrin e Armstrong. Armstrong, né? É isso. Lá pousando na Lua, eu falei assim, ele pulava na Lua, né? Porque é muito interessante, Celso, a gravidade na Lua, que parece que são 7 vezes menor do que na Terra. Então se você pular 1 metro aqui de distância, você pula 7 metros lá. Oh, Se você dá um pulinho aqui, lá você pula 7 vezes mais. Você praticamente anda pulando, né? Anda pulando. Qualquer movimento que você faz, porque não tem muita gravidade. Olha que Mas, doutor, eu vou até abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses? pode abrir. Olha, e há também, isso sabe, um tema muito assim polêmico, mas a gente vai só abordar aqui, en passant, a teoria da conspiração. Isso eu acredito que tem muitas pessoas até que dizem, de maneira bem cabal, eu não creio que o homem foi à Lua coisa nenhuma e tal. E aí parece que também um contrassenso e um paradoxo com a palavra de Deus que fala que o homem, porque ele seria ia evoluir, vamos colocar assim, no sentido de conhecimento, né? Não teoria da evolução, não é isso não. No sentido de conhecimento científico, conforme Daniel capítulo 12. E o Senhor colocou uma coisa muito interessante. O homem pisou no solo lunar. Lunar, é verdade. E O senhor aceita essa teoria da controvérsia? Não. Inclusive agora saiu um artigo, questão de alguns anos atrás, eu me lembro, que aquilo teria sido uma montagem, aquela corrida armamentista entre Rússia e Estados Unidos. E que coisa, né? é verdade. Mas eles diziam que aquilo era como se os astronautas estivessem numa base nuclear americana, num certo lugar e com uma tecnologia de ponta fizesse com que parecesse, né, o homem está na Lua. Você descarta isso, né? A Lua, pela palavra de Deus, ela foi criada no 4º dia da criação. Não só a Lua, como também o Sol. Eles foram criados no 4º dia da criação. E qual é o objetivo do Sol e da Lua? A Bíblia é muito clara. A Bíblia, o Sol não foi feito para ninguém morar. A Lua também não foi feita para ninguém morar. Se quer visitar, visita. Mas não foi feita para morar. Mas por que não foi feita para morar? Porque as condições, a Lua foi criada para sinais. Isso, a palavra é bem clara. Ela foi criada para sinais. E é interessante que em 2014, Celso, 2014, a Lua deu sinais. Porque apareceram 2 luas sangrentas. Olha que sinal tremendo. E tremendo porque Miqueias ele fala que a Lua, quando se tornasse sangrenta, ela se tornaria sangrenta antes do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel também. Joel fala com clareza, né? Ensinou sobre Olha esse só, acontecimento. então a Lua foi colocada lá em cima para sinais, mas foi colocada também para tempos. Você vê que a Lua de 28 em 28 dias, ela começa o seu ciclo, entende? E é muito interessante, as marés, por exemplo, elas são dirigidas pela Lua. Quando a Lua se aproxima muito da Terra, a maré fica lá em cima, Celso. Quando a Lua se afasta da Terra, quer dizer, as marés descem, ficam lá embaixo, porque não há atração. Olha que coisa tremenda aqui. Só que você está falando, eu fico imaginando a mente de Deus, né? A mente de Deus é uma coisa tremenda. Paulo pergunta. Mas a pessoa que Deus quer, Deus não existe. Não existe, é você que é um boboca. A Bíblia fala que o ateu, entendeu? Ele é um perverso. E a gente chama ele de tolo? E tolo também. A Bíblia Nécio. fala que o ateu é um tolo e um perverso. Mas, curiosamente, doutor Hernando, e você ouvinte que está participando do programa Ponto de Encontro, são os homens mais sábios, né? Aqui do planeta. Sabe segundo os homens, né? Pois é. E que aventam, né? Vamos colocar assim, aventam essa possibilidade Aventa e inventa. desse ser maravilhoso. E o mais interessante é que esse Deus que criou todas as coisas, inclusive esse ateu, ou esse nécio, ainda tem que ouvir essas coisas, né?
Celso, Não, aqui, doutor, ele ouve. é verdade. Ouve essas coisas. Mas o Estado chinês é ateu, Celso, você sabia? O Estado chinês, o governo chinês é ateu. E o russo também. o governo cubano também é ateu. A olha só. Rússia também, né? A Rússia, o Estado é ateu. E aí apareceu de tempo para cá alguém falando que o Estado brasileiro não é ateu. O Estado brasileiro é laico. Mas o que é laico? Você sabe o que é laico? Será? É laico, o Estado é laico. Entendeu? Então ele quer dizer que o Estado brasileiro é leigo. É um leigo. Não um Estado nem religioso, nem arreligioso. Seria leigo aqui no sentido de que é adepto, né? Qualquer. É, porque o teologia, Estado filosofia. religioso é religioso. Por exemplo, o Vaticano não é laico, é religioso, o Estado Vaticano. O Vaticano é religioso. Os Estados Unidos seria também Não, os Estados religioso. Unidos é um Estado religioso. religioso, né? A gente até tem isso como lema da Que bandeira. tem, é verdade. E, aliás, nos Estados Unidos ainda se jura sobre a Bíblia, né? E parece que o Obama nem jurou sobre a Bíblia. Os outros presidentes Fugindo das tradições, né? fugindo, né? E o Obama, eu nunca me esqueço, Celso, é muito interessante, porque genuinamente o Obama não é americano. E o nome dele também não é Barack Obama, não. Você sabe que meu nome não é Barack Obama? Não sabia. O nome dele é Barack Hussein. Olha só. Mas ninguém fala nisso, Celso. E quem foi o Hussein? Foi o cidadão que o George W. Bush, filho do velho Bush, entendeu? Tirou do poder lá no Iraque. Era o Saddam Hussein, olha só. Hussein. Saddam. Faz Saddam lembrar Hussein. quase um outro Quase nome. Satã. Ih, mas você lembrou na hora, né? Saddam Hussein, olha Isso. só. Era o presidente do Iraque. Entendeu? E interessante, quando foi encontrado, parecia um verme, né? Que coisa, Cheio né? de pulga, de tudo. Eu falei, meu, aqui está, chega um homem, né? Só. Aí, de repente, depois do Bush, quem é que vem? Barack. Obama. Do Obama não, Barack Barack Hussein. Hussein. Tiraram o Hussein de lá do Iraque e levaram o Hussein lá para a América. Olha que coisa interessante. E foi realmente o Barack Obama, na verdade, que continuou essa coisa aí. E agora eu falo assim, a América já não é mais aquela América Não. que tinha temor de Deus, né? Agora o Obama chega lá na África, em alguns países, e fala assim, olha, vocês estão praticando aí a homofobia, mas, olha, racismo é igual a homofobia. Aí o presidente da África fala assim, ô presidente, Que é isso? falou assim mesmo, o presidente, nós temos muitas questões relevantes com a América, mas isso aí que o presidente está comentando, você está comentando, isso não é problema nosso. Homofobia que não existe, porque o homossexualismo que não existe. O homossexualismo é crime. E fim de conversa, não queremos conversar sobre assunto, não. Vamos conversar sobre outros assuntos. Igual ele foi comentar há pouco tempo lá nas Filipinas, foi dar uma bronca nos filipinos por causa de matar quem traficava drogas, não é verdade? Aí foi dar uma lição de moral para o filipino, ele falou assim, isso aí é para sua mãe. Que é isso? Falou assim, isso é problema nosso. Não temos nada com a O América. que o nesse senhor negócio. acha aí dos Estados Unidos achar que pode... Achar que pode influir na vida dos outros? É isso. Infiltrar, não seria essa palavra, mas enfim, tentar até coordenar, governar mesmo. Governar mesmo. Outras nações. Achar que é um mundo. Por que eles têm essa... América já era, infelizmente. É um orgulho americano. Já foi, o americano já foi uma benção, né? Já foi uma benção. Mas hoje... Então, pastor, vamos fechar essa primeira parte com aquela... E o alô? Um alô. Eu queria colocar aqui, a gente fechando essa questão bíblica, essa primeira parte, tem uma palavra para as nações também. Tem a palavra para a família, tem a palavra para o indivíduo, né? É verdade. E agora para a nação. Para a nação também. Feliz a nação. Cujo Deus Olha, é o Senhor. do olhar de Deus não escapa ninguém, né? A nação, o indivíduo, a família, Deus tem sempre uma palavra. Olha, antes de fecharmos com um alô, pastor, a gente vai falar que daqui a pouco tem os aniversariantes. Mas você falou da nação, Celso. Eu ainda me lembro quando a presidenta que saiu, na verdade, ela não honrou a Deus, Celso. Em nenhum momento ela não honrou a Deus. Obrigado. Não, ela é ateia também, não acredita em Deus.
E eu achei interessante que ela já passou vários momentos difíceis na sua vida, não é verdade? E agora, onde é que ela está morando? Sabe onde ela está morando agora? Nós vamos abordar isso aí. Pois é, mas sabe onde ela está morando agora? No Onde? Rio Grande do Sul. Ele foi pro sul. Mas você sabe o nome do bairro onde ela mora? Não. Tristeza, Celso. Que é isso? Ela mora, olha só a que ponto nós chegamos. Mas eu acho que essas coisas são por acaso? Não, nada acontece por acaso. Ela está morando num bairro, chega assim, bairro Tristeza. Esse é o meu bairro. A gente vai até depois abordar. Que coisa, né? Que coisa. Olha, 11 horas e 29 minutos. Alô para todos vocês, alô de Itaperuna, né? Tantas pessoas queridas em Itaperuna. Laje. Eu falo de Itaperuna é minha cidade, né? Onde tudo se coaduna, desde o vale até o Redentor lá em cima, né? Itaperuna é isso, é o lugar onde tudo se coaduna, desde o vale até o Redentor, o Cristo Redentor lá em cima, né? É uma cidade maravilhosa e eu fico muito feliz com Itaperuna, Celso, porque Itaperuna acolheu o Evangelho, acolheu a palavra de Deus, não é verdade? Quantos crentes tem em Itaperuna, né? Eu falo assim, não é cristão não, Celso. Eu não gosto de ser chamado de cristão. Você sabe por que eu não gosto? Não gosto pelo seguinte, como é que surgiu a palavra cristão? Na verdade? Então a palavra de Deus fala assim, que os discípulos de Jesus, quando eles foram perseguidos, né, com a morte de Jesus e Jesus subiu, né, eles foram perseguidos, eles foram cada um para um lado e chegaram lá na Síria, olha a Síria de hoje aí, está se arrebentando, e numa cidade chamada de Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados. Primeira vez. Não, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles foram chamados. Você está entendendo o que é? Agora, o verdadeiro seguidor de Cristo não é cristão, é crente. Senhor. Como era crente o pai Abraão. A Bíblia nos trata de crentes. Agora, mas nem toda... Ela fala assim, mas crente é aquele que crê. Não, mas nem todo aquele que crê é crente. Crente é aquele que crê. Mas nem todo aquele que crê é crente. O crente ele tem que crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele tem que crer isso. Né? E tem que crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele tem que crer isso. Agora ele tem que confessar o quê? Que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Se ele crer com o coração e confessar com seus lábios, ele é crente. Romanos capítulo 10, versículo 9, 8, a 9, seguir. né? Está escrito assim. Aliás, vai mandar um abraço ao profeteiro. É um casal de amigos, eles estão frequentando uma igreja evangélica e é um bom tempo. E a senhora, olha, eu ainda não senti o desejo de me batizar. E parece que Deus nos levou esse fim de semana. Alô, missionário Maxwell. Não, missionário, nós andamos muito juntos na obra de Deus, ele tem disponibilidade, é bom isso, né? Sabe que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? O casado tem aquela coisa, não é pastor? É verdade. Também não adianta você. O solteiro cuida em como agradar o Senhor. E o casado cuida em quando agradar a mulher, né? Assim, né, Betinho? Mas não quer dizer que você também não vai ter tempo para pregar a palavra, né? Né, pastor? Vai conciliar, né? Não, deixa eu pensar uma coisa. A Bíblia fala que quem quer cuidar das coisas do Senhor, quem vai dirigir a obra do Senhor, dirigir, não deve ser solteiro. Isto, olha aí. Quem dirige. Perfeito. Entendeu? Se você é um pastor, você não deve ser solteiro. Você tem que ser casado. Isso para mim é um dos grandes erros também da igreja romana. Porque os líderes da igreja são solteiros. E a Bíblia fala, se você vai liderar a igreja de Deus, você tem que ser casado. Amém. E é por isso que a igreja está enfrentando grandes problemas de pedofilia, homossexualismo, porque o camarada não casa, rapaz. Vai fazer o quê? Aqueles homens bonitos lá, esses Fábio de Mello, Alexandre não sei o quê aí, entendeu? Vai fazer o quê? Você está entendendo? Botando calcinha apertadinha, você viu aquele... Quem que eu sou sem Jesus? Eu falo, quem que eu sou sem você? Devo falar assim, né? Quem que eu sou sem você? Mas você não sou nada. Quer dizer, bota umas calcinhas estreitinhas, rapaz, para mostrar até os órgãos genitais. E o cara solteiro, rapaz. Então ele chega nesses como é que fala assim, nesses encontros aí de musicais, essa mulher ficou doida em cima do cara, rapaz. Mas se ele fosse casado... Tem até um sacerdote no Rodízio de hoje que teve que ser tirado de uma paróquia, não, porque estava com um problema, né? Exatamente. Agora, se você é um cara casado, sua mulher está do lado, quer ver a mulher vir avançar em cima do cara? Não é, velho.
Porque mulher respeita a outra, né? Passou há muito tempo, me quiseram consagrar pastor. Eu falei, opa, não, peraí, não. Porque tem muita gente que aceita, né, pastor? E como as pessoas aceitam. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui, sem não antes mandar um alô para a nossa irmã Irene Maciel. Você está sendo ouvido lá no bairro São Mateus. E faça como a nossa irmã Irene, ela mandou para cá uma pergunta, sugerindo um debate, um tema do programa. Uma pergunta interessante. Quem comete suicídio tem perdão? Doutor Hernani, vamos abordar no outro programa? Vamos? Vai ficar a questão aí, olha. E você pode também clicar lá no YouTube, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, e também sugerir temas como a nossa irmã Irene Maciel. Tem mais outro site, é isso mesmo, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro. Você entra lá e também sugere, né, alguns temas para o programa Ponto de Encontro. 11 horas, pastor, foi embora o tempo. E 34 minutos. A gente tem mais um alô para mandar, mas eu não vou lembrar dos nomes. Eu passo na rua assim, olha, manda um alô. O Celino ali na SEAB, muita gente na Vinhosa também, no Espírito Santo. Pastor Ronaldo, que esteve em Mulher há pouco tempo também. Verdade. Né? Vamos mandar parabéns? Vamos mandar parabéns. Ô Celso, ali na minha igreja, que não é uma casa bonita, nossa igreja é uma casa bonita, muito acolhedora. Coloca bonita nisso. Não é verdade? Mas nós somos poucos, mas somos grandes perante o Senhor, está entendendo? E no dia 5 agora, Celso, a Vitória, nossa querida Vitória, esposa do Ataíde, ela fez aniversário dia 5. E ele queria mandar um abração para ela, dizendo para ela, Vitória, você é muito querida ali na igreja, e muito importante também na igreja. E Deus te abençoe, tá bom? E uma outra pessoa também que chegou ali, como não querendo nada. De mansinho. De mansinho, tá entendendo? É a Cláudia. Alô, Cláudia. A Cláudia é esposa do nosso querido pastor Ailton. Pastor Ailton. E eles são firmes pra caramba, senhor. Já viajei algumas vezes para o Rio de Janeiro com nosso irmão. Não, eles estão firmes ali. E a Cláudia também, hoje, sabe, hoje, ela está completando aniversário. E ela esteve ali na Escola Bíblica Dominical e ninguém se lembrou disso. Mas no ponto de encontro nós estamos lembrando. Deixa eu me lembrar também da irmã Maria, que fez aniversário ontem, e zangou. Você não veio aqui comer um pedaço de bolo e tal. Mas olha, o melhor é o que Deus está te concedendo. Não é? É verdade. Essa data tão expressiva. Esse dom, né? Porque a vida é um dom, né? Não depende de mim, não depende de médico, de advogado, depende de Deus. É um dom. É um presente de Deus, não é verdade? E a outra pessoa também que aí vai fazer aniversário amanhã, mas eu já quero antecipar, né? Porque é uma pessoa muito especial da minha vida também, porque é a Sheila Draxler. Conhece a Sheila Draxler? A Sheila Draxler é magistrada ali, agora está em Cabo Frio. Está entendendo? Eu tive o prazer de conhecê-la no Ministério Público. No Ministério Público. De Itaperuna. Né? Então a doutora Sheila Draxler já militou aqui como juíza até mesmo eleitoral, né? E ela marcava a presença mesmo, ela queria saber o que estava acontecendo, o que vocês estavam prometendo, entendeu? O que vocês estavam oferecendo. Aliás, foi na gestão da doutora Sheila que nós conseguimos resolver um problema muito sério, né? De um jovem, e dali para frente a coisa andou. E Deus abençoou também que o senhor estava no programa, e olha, foi realmente uma bênção, a família está desfrutando, né? Até hoje. Então a doutora Sheila está completando amanhã, né, mais um aniversário. Eu, de antemão e ponto de encontro, ao vivo, anuncio para ela o nosso abraço, o nosso alô carinhoso, paternal, e que o Senhor possa cobri-la também, né, com esse manto misericordioso que Ele tem, e de justiça como Ele é. Ninguém é justo como o Senhor, né? Ninguém é poderoso como o Senhor. Ninguém é grande como o Senhor. Amém. E ninguém está, Celso, tão presente como está o Senhor. Não é verdade?
Eu louvo a Deus por esse Jeová Chamar, né? Ele está presente ali, esse Emanuel, que é o Deus conosco, morando dentro de nós, Senhor. Olha que privilégio que nós temos, né? Que Deus te abençoe também, querida Sheila, e abençoe também a todos os demais aniversariantes que durante esta semana completaram mais um ano em sua existência. Amém. E olha, eu vou lembrando aqui que no início do programa foi aberto aí a programação com um louvor chamado Sou Abençoado. Olha só. É verdade. Então eu quero dizer para o Tiago, você está nos escutando também, você é um abençoado. Hã? Você é um abençoado. Quando recebemos o Senhor como nosso Salvador, eu penso que nós somos mais abençoados ainda, não é assim, pastor? É verdade. Hã? E a gente tem a dimensão desse Deus, e chegamos à conclusão que realmente Ele é um abençoador. Existe alguém mais abençoador do que o próprio Deus, doutor? Não. Então, nessa manhã, você pode desfrutar de inúmeras, incontáveis bênçãos do Senhor. E eu vou chamar o apóstolo Paulo mais uma vez. Mas antes de você chamar o apóstolo Paulo, não está escrito assim, Celso? A bênção, ele é abençoador, né? Ele abençoa, né? Sim. A bênção do Senhor é que enriquece você, amigo. E com ela, não traz desgosto. Agora, e como é que você faz para obter a bênção do Senhor? A bênção do Senhor é que enriquece. Mas como é que você faz para obter? Você está entendendo? Agora, aí a palavra diz o seguinte: você, para obter a bênção do Senhor, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você precisa de ouvir a palavra dele. Aleluia. E segundo, você precisa de guardar a palavra dele. Guardar os mandamentos dele. Se você ouvir direitinho, guardar os mandamentos dele, você, olha, o Senhor vai dar a bênção dele. Ele vai enriquecer você. Agora, se você achar que, não, vem para cá, porque aqui você vai ter um carro, você vai ter... Isso aí não é bênção do Senhor. Aliás, tem outros lugares que sugerem alguma bênção também, né? Você vai naquela casa da vovó. É verdade. Aí você vai receber uma... E às vezes você é criança, né? É verdade. Né? E isso pode trazer sérias complicações. Com certeza. Agora, a palavra fala assim: recebe a bênção do Aleluia. Senhor. Não é qualquer bênção. Não é qualquer bênção, não. O Pai abençoa, mas não é a bênção do Senhor. Eu me lembrei agora do velho Chacrinha, que também era meio abençoador também, né? É, o Chacrinha. Alô, Dona Maria. E a bênção é aquele tal de... Posso falar aqui? Pode? Não é o Saraiva, não, mas entendeu o que eu estou dizendo, né? Sim. O Saravá. Mas, olha, meu amigo, a bênção do Senhor é tudo isso que Enriquece. enriquece. Agora a gente vai fazer, o Roberto Carlos, por favor, a gente vai fazer diferente hoje. Gostaria que você fizesse uma oração pelos aniversariantes. Você que no transcorrer da semana também vai completar mais uma data. Sinta-se abraçado pelo programa Pão de Encontro. E agora vamos elevar ao Senhor uma oração pelos aniversariantes. Vamos lá? Tem que passar, né? Programa ao vivo é isso, gente. É isso. Vocês... Pai do Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do Senhor, dos aniversariantes, Senhor, dessa semana, Pai. Abençoe o Senhor as suas famílias, Senhor. O Senhor cubra o Senhor nessa nova jornada, Senhor, com mais um ano de vida, Deus. E, Senhor, todos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor, também, que o Senhor nos dê, Senhor, condições, ó Pai, para poder seguir, ó Deus, na caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe-os, fortifica-os, em nome de Jesus. Amém. 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 Roberto Carlos. O nome é forte. Olha, você que vai gravar, mas o que? É um produtor musical, é produtor do Pão de Encontro, diz respeito aqui à programação aí que você vê no YouTube. Como é que faz para te encontrar, Roberto Carlos? Tem Agora um tá telefone fácil. também? Agora tá fácil, que ele está trabalhando ali no cinema. Onde é? Fala para nós. Da Infolar. Infolar? Do lado. Vem aqui, fale aqui rapidinho. Fala rapidinho aqui, pode ser, pastor? Pode. Opa! Né? Onde conta também a utilidade pública. Voltei. Esse é o rapaz que fica atrás das chamadas carrapetas, né? É verdade. Como diriam os antigos, né? Eu trabalho com produção musical, né, já há algum tempo. Produção de vídeo também, né? Sou fotógrafo, profissional, músico. E estou trabalhando agora ali do lado da Infolar, na clínica do celular, como técnico em aparelhos celulares também. Ah, que bonito. Então,
Deus vem me capacitando assim, para fazer algumas atividades e tem, através disso, eu podendo abençoar, né, a vida de muitas pessoas, sendo canal de bênçãos ali naquele lugar. Dona Grace hoje, acho que ela nem vai dormir, né? Olha só. Mas você sabe que tem gente que me pergunta se eu tenho celular? Eu já percebi que você não tem. Cala a boca. Aliás, como é que o senhor anda no mundo tão conectado? Não, escuta, você falou assim, doutor, o senhor tem celular? Eu falei, não, eu tenho o meu lar. Amém. Capitão, Não você precisa tem ser. celular? Eu falei, não, O eu senhor tenho não o meu lar. precisa seria avesso ao dito cujo? Não seria isso, né? Mas também não. Deus sabe, né? Amém, Deus sabe. Nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, né? Mas eu tenho o meu lar. Amém. Aliás, Você tem o seu, né? Eu tenho o meu lar. E é bom você falar que tem o seu lar, porque tem muitos que não podem dizer isso não, né? É Não verdade. pode voltar para o lar, né? Olha, mas nessa manhã, olha, família é tudo. Volte para o seu lar, volte para o aconchego, né? Lar, eu penso que é tudo que a família precisa, não é mesmo? Aconchego, né? Reciprocidade, fraternidade. Até Jesus voltou pro lar dele, né? Companheiro, olha só. E esse é o programa Ponto de Encontro, muito família hoje, né? Aliás, sempre, Jesus né? voltou pro lar. Olha, 11 horas e 44 minutos, a gente vai fazer aqui, rapidamente, até uma revisão, porque já passamos aqui em outros programas, não propriamente no tema, mas a gente falou aqui sobre alienígenas, e no início do programa parece que o doutor Hernani abordou rapidamente alguma verdade. coisa nesse sentido. A gente vai falar aqui, o diabo tem a ver com isso, eu vou fazer só um preâmbulo rápido aqui. Doutrina bíblica. Eu acho que a gente pode falar que pode ser uma doutrina do diabo também, até porque a Bíblia diz que o doutor falou que não é bom falar doutrina do diabo, porque o diabo não tem doutrina. Como é que é mesmo, doutor? Permita-me. Mas, cara, um estudo assim, sistemático, né, de ensino, ideologias, filosofias, religiões, com preceitos e regras fundamentadas em princípios específicos da própria causa, isso é uma doutrina. Uma doutrina. Não é mesmo? Uma coisa fundamentada. Fundamentada. Né? Então, pastor, eu há muito tempo, nos anos 70, quando surgiu, né, e não tem como você falar de ETs, falar de alienígenas sem citar a ufologia, não é mesmo? Não tem. Com né? certeza. É uma coisa inerente. Existe vida humana nos outros planetas? Quem seriam estes extraterrestres que, segundo a ufologia, visitam a Terra? Nos anos de 1970, o escritor holandês Eric van Daniken, lembra? Uhum. É autor de um livro, eu até cheguei a ler esse livro. Eram os deuses astronautas? Eram os deuses astronautas. Aí cita o vale de Nazca, no Peru, né, onde supostamente tinha umas demarcações na Terra. Onde, De naves, né? de naves. O senhor lembra disso, né? E foi muito comentado. Aí surgiu no Brasil mesmo, né, em várias partes do mundo. Qual a visão sua, o telespectador, ou então internauta, você que é ouvinte do programa, você crê realmente que tudo isso é possível? Hã? E aqui foi citado que o Vale de Nazca, no Peru, que ficou muito tempo conhecido como um local aqui na Terra, né, onde estes seres extraterrestres visitavam o planeta. Então, doutor, eram os deuses dos astronautas? Eu acho que é o contrário. Esses astronautas eram deuses. Oh, meu Eram os Deus. deuses que eram astronautas, não, os astronautas que eram deuses. Ô Celso, existe uma palavra na teologia chamada teofania, Amém. não é? Que era a manifestação de seres, não é? Por ordem divina, não é? Ou seres celestiais. Isso sempre aconteceu, desde Adão, né? Por exemplo, né? A Bíblia fala que quando Adão pecou, e eles foram expulsos do jardim do Éden, e Deus colocou com espadas desembainhadas querubins. Eram seres não humanos. Com certeza. E não era para guardar a árvore da vida, não. Era para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque a vida, Celso, ela tem um caminho, Celso. Você atingir a vida, o homem está quase atingindo a vida. Você sabia que ele está quase atingindo a vida?
Porque o homem descobriu o genoma. Você vai me dizer também das células tronco? Exatamente, o homem descobriu, o homem sabe hoje que o homem, a espécie humana, tem 30 mil genes. E o macaco, na verdade, ele tem quase a mesma quantidade de genes. Agora, eu preciso entender que o macaco é um ser, vamos dizer assim, irracional. E já o homem é um ser racional. Mas por quê? Qual é essa diferença? É que o homem racional, ele tem um espírito. Já o macaco só tem alma, não tem espírito. Eu preciso entender isso, né? Então, agora, então o homem, por exemplo, o macaco, apesar de um ser racional, eles são seres encarnados, Celso. Encarnados, isso é, eles têm carne. É verdade. Na verdade, o macaco tem carne. O homem também tem carne. Mas existem seres, Celso. Desencarnados. Ah, Celso. Olha, eu tenho aprendido na escola bíblica dominical, Pão de Encontro. Existem seres desencarnados. Isto é, não têm carne. E um dos seres desencarnados são os anjos, Celso. Os anjos são desencarnados. Mas eles podem encarnar. Olha só que engraçado. Aliás, né, todo mundo, ninguém ignora, por mais religião que tenha, ignora, por exemplo, que houve um endemoniado chamado de Gadara, o gadareno, ele tinha uma legião de demônios, Celso. E aqueles demônios saíram do endemoniado. Será que ele morreu endemoniado? Não. Morreu não, continuou vivo, né? Pelo contrário, até muito esperto, né? Agora, e para onde foram os demônios? Onde encarnaram aqueles demônios que estavam naquele endemoniado gadareno e viviam no cemitério? Olha só. Onde eles encarnaram? Encarnaram em 12.000 porcos. Entende? Não é verdade? Quem é que não sabe disso, que aqueles demônios que saíram do gadareno entraram em 2.000 porcos? Entraram. Agora, o que aconteceu com os 2.000 porcos? Não morreram? Os demônios morreram também? Muito pelo contrário. E também, Celso, a Bíblia fala, uma vez, um pai levou o filho dele, criança, para os discípulos de Jesus curarem. Porque ele incorporava uma entidade que deixava ele mudo e surdo. Deixava mudo e surdo. E o pai falou assim: Senhor, eu já levei o seu discípulo e não consegue libertar meu filho. E esse espírito imundo, lança ele na água, lança no fogo, quer matar. Ele só faz alguma coisa, Senhor? E Jesus falou assim: tudo é possível que crê, traz o menino aqui. Aleluia. Aí o pai trouxe a criança, e quando a criança chegou perto de Jesus, o demônio jogou a criança no chão. E Jesus falou assim: sai dele, olha só, e não entres mais nele. Olha só. O que ele quer dizer? Desencarna dele. Isso que ele queria falar, em outras palavras. E depois, não entre mais em ninguém. Isso quer dizer assim, não incorpore mais ninguém. Aí você está proibido. Está falando que o homem incorpora? Então aprenda uma coisa com o Pão de Encontro, com a palavra de Deus, Celso. O ser encarnado não reencarna. Olha só. Então o homem, ele foi feito para viver uma vez só. O homem. Agora, ET, né? ET, nós chamamos de ET, né? Isso. Que são seres extraterrenos. Anjo é ET, Celso. É um ET, né? É um ET, com certeza. Na concepção da palavra mesmo. E tem uma coisa diferente do homem ainda, porque o anjo não morre, Celso. Mas é o que eu queria colocar, ouvinte, não só não morre, como volta também, né? Não, o anjo não sai daí não, Celso. Eu digo assim, naquele caso de foi expulso, mas vai voltar para outras pessoas, outras gerações, né? Com certeza. O espírito familiar, por exemplo. Olha aqui, é muito interessante. Daqui a pouquinho, Celso, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, hein? Não vai demorar mais não, hein? Todos os ETs vão ser presos, Celso. Todos os anjos vão ser presos. Aí vai acabar essas... Aí você vai ver que não vai ter mais incorporação de ninguém. Olha que coisa interessante, Celso. Aí vai acabar a reencarnação, olha só. Porque os anjos não vão incorporar mais. Por que não vão incorporar? Porque eles vão estar presos, Celso. E sabe por quanto tempo? E quem vai prendê-los? Hein? Quem vai prender vai ser o Senhor. O Senhor. Não vai ser outro anjo não, né? É Radon e Yeshua. Ó, Radon e Yeshua Hamashia.
vai ser o Senhor Jesus Cristo que vai prender o diabo. Ele e os seus anjos vai prender. Aí não vai ter mais incorporação. Deu para compreender? Sim. E agora, doutor, a gente abordando aqui o tema ainda, e a questão de uma palavra que eles usam muito, de supostamente as naves aparecerem e abduzir pessoas. Você pode trazer rapidamente uma explicação? Abduzir seria desaparecer com as pessoas. Puxar. Uhum. Sugar. É sugar. Abduzir é sugar, é puxar. Uhum. Né? Levar para cima, não é verdade? Isso. O Celso, os homens costumam ter muitas visões, Celso. Não é verdade? Por exemplo, o Eliseu, quando o rei da Síria mandou soldado para prender o Eliseu, o discípulo dele ficou apavorado quando viu aquele exército. Falou assim: ai meu pai, nós estamos liquidados agora. Ele falou: fica tranquilo, filho, porque os que estão do nosso lado são muito mais numerosos e poderosos do que estão do lado deles. Mas não estou vendo nada. Eu falei: vou orar por você. Aí, quando ele orou, apareceram o quê? Cavalos e carros. Cavalos e carros de fogo. É verdade. Olha só, olha quantas naves havia ali. Então depende da maneira como você vê com você. Isso, olha, está ouvindo, ouvinte? Olha só o esclarecimento. Você depende da visão, como você enxerga, né, os acontecimentos. Porque na verdade, esse terrestre pode ser os anjos, né, de Deus. Pode ser não, são anjos, não tem nada. Vamos colocar aqui os anjos de Deus e também tem os outros, né? Não tem ser não. Né? Então, agora a diferença que eu falo assim, é que os anjos, quando são de Deus, não incorporam-se. Escute bem. O anjo, quando é de Deus, não incorpora. Se você incorpora alguma coisa, amigo, esse anjo que você incorpora não é de Deus. E o anjo de Deus não incorpora porque você foi feito para Deus morar, para a habitação de Deus, pelo Espírito de Deus morar. Então o anjo, quando é de Deus, ele respeita essa propriedade de Deus. Olha como é que é bonito. E já os outros anjos não respeitam. Na verdade, porque imagina, por exemplo, né, um anjo, Celso, um anjo que é um demônio, entrar numa mulher bonita. Vai levar para onde? Olha só. Você está entendendo? Ou entrar num homem bonitão aí, então, vai fazer besteira, Celso. Com certeza. Está acontecendo muito isso hoje. E diz mais, a Bíblia maravilhosa quando ela fala assim que o diabo, Celso, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu todo para a terra. Agora, quantos anjos existem, você sabe, Celso? Miríades. Miríades e miríades, né? Miríades e miríades. Nós somos 6 bilhões de homens hoje. Mas existem muito mais que 6 bilhões de anjos. E na contagem, assim, frequentei os bancos escolares, fomos até trilhões, né? Quintilhões. Ainda está falando de miríades. Suponho eu, e fica bem claro que isso é muito mais do que quintilhões, né, pastor? É verdade. Eu acho muito bonito o que o salmista, no 103, ele fala que os anjos são poderosos. Olha só. E obedecem à vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Os anjos de Deus obedecem à vontade dele. Quer dizer, então, existem as chamadas potestades, que são anjos poderosos, entendeu? Existem poderes, tá entendendo? Hostes espirituais, entendeu? Isso aí está tudo espalhado por aí. Então Deus tem um exército celestial como nenhum americano já teve, como nenhum Hitler já teve. Então, você está ouvindo aí o programa Ponto de Encontro, pela Rádio Itaperuna, e também você pode acessar também no YouTube a Rádio Itaperuna ao vivo, você vai participar do programa ao vivo também. O Celso, né, Celso? E não, a programação da rádio também ao vivo, né? Você clica lá no YouTube, a programação de hoje. Já no YouTube, na próxima semana, você vai estar lá visualizando e também participando, dando lá suas sugestões. E fechando essa questão dos ETs, e que na verdade a Bíblia nos diz que muitos hospedaram em suas casas sem o saberem. Então é bem abrangente. Os anjos têm uma competência, Celso. Então não é nada demais os anjos descerem no Vale de Nazca, descer aqui na sua casa. Besteira. Então, olha, e eu vou fechar essa questão aqui com... Me lembrei da Rita Lee, uma cantora
Roberto Carlos deve lembrar, né? Nos anos 70, Tutti Frutti, A velha guarda, enfim. jovem guarda. Eu colecionava alguma coisa italiana, era fruta italiana interessante, de carteirinha, do fã-clube, inclusive escrevia, tal, Tava tal. muito. Italiano também. Olha só, e eu me lembro que ela fez na época, ela era compositora, né? Ela chamando os invasores para vir para a casa dela, olha só, disco pirata, disco voador, disco de prata, ela fazia um trocadilho, até porque você é compositora, né? É verdade. No céu eu vi uma luz, tal, tal, tal. E foi muito comentado, né? Nos anos 70. Então tá aí. Alienígenas. Você pode clicar lá e você vai ter uma noção, né? Do que Deus pode fazer através de um dos seus exércitos. Israel é um exército. Um anjo só, né? Um anjo só matou 185 mil soldados sírios. Isso é sério, né? Mas isso é um anjo. Né? É tão Olha sério. que poder tem um anjo. A gente não tem ideia. Um anjo faz ventar, Celso. Um anjo faz vento. Um anjo acaba com a floresta. Labaredas, né? Tá dizendo Uma lá. labareda de fogo, um anjo. A gente fica falando, fica falando assim, achando as coisas. E quando está tudo escrito na palavra de Deus, mas eu não quero ouvir a palavra de Deus, porque fica ouvindo outras coisas aí, ó. Aí fica, de repente, né? Fica ouvindo o L Safadão, né? Ou então depois vai. Não, Safadão rima com Safadão. Pokémon, forçando um pouquinho. Olha, 12 horas. Olha aí, rapaz, olha. Vamos chamar variedade? Variedades do Ponto de Encontro. Lembrando que na próxima semana a nossa irmã Irene Maciel sugeriu aqui para o tema da semana que vem, né? Quem comete suicídio tem perdão? Você Isso vai. aí é interessante. Você vai anotando aí no próximo programa, você pode também participar, telefonando, enfim. E eu gostaria também de falar rapidamente aqui de um assunto que a gente vai no programa futuro abordar. Doutor Hernani, será que é bom cair nas mãos dos homens pecadores ou nas mãos de Deus? A gente vai falar disso também em algum programa. Porque o próprio Jesus falou assim, eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E foi uma desgraça, né? Vamos colocar assim. É verdade. Chamou a atenção, pastor Hernani e você ouvinte, olha o que o nosso presidente chinês, nosso Kim Jong-un, é isso mesmo, eu vou falar um chinês, é o Kim Jong-un, o líder do país. Sabe qual é a dele agora? Revolta internacional após teste nuclear. Parece que... dá pra pegar aqui? O nosso coreano? Mais acima. E ele é tão novo, né? Novo. Mas ninguém parece que vai frear ele, não. Mas além das mancadas que ele está dando, está mancando também ele, né? Porque eu não sei. Ele manca muito. Deve ter um defeito físico também. E diz que esse teste agora foi dos feitos, foi causou mais... um terremoto de 5 graus, 2. Eu só acho que ele vai parar, doutor. Não. Agora é irreversível, Celso. Você você não consegue deter mais nada. Agora é muito incrível você... por exemplo, né? Eu falo assim, perguntaram a Jesus, quando é que o senhor vai vir? E ele falou assim, ninguém sabe. Só o meu pai sabe. E eu falo, Jesus falou isso, não é porque ele não soubesse, não quisesse saber. Porque ele falou, não, isso aqui eu estou deixando para o meu pai. Está nas mãos dele. Está entendendo? Eu quero ser submisso ao meu pai. Como a salvação... A hora que ele falar, eu estou... A salvação está nas mãos de quem? Da de Jesus? Agora, aí depois ele falou assim, mas quando é que o senhor vai voltar? Não compete. Qual é o sinal que o senhor dá? Qual é o sinal? Aí eu dou a você. Amém. Sinal tem, né? Eu vou dar o sinal a você. Então, ele sabia porque, na verdade, vou dar o sinal. Então vai ser como no dia de Noé e no dia de Sodoma. Então, quando as coisas se aproximaram de Noé e de Sodoma, é irreversível. E rumores de guerra também, pode colocar aqui, rumores de guerra. Não, é tudo do jeito de Noé. Não adianta. E, rapidinho, 5 testes. O país realizou, até hoje, 5 testes em 2006, 2009, 2013. Comunista. E em janeiro de 2016. E ontem, no caso que foi sexta-feira, né? E o símbolo dele é força e martelo. Mesmo símbolo do PT, já viu?
Que coisa. Eles querem, não importa os meios que eles vão usar, eles querem chegar lá na frente. Só que arrebenta tudo, né, senhor? Objetivo: se a Coreia do Norte conseguir fabricar uma bomba nuclear suficientemente pequena para equipar um míssil, o país se aproximaria de seu objetivo final: alcançar alvos americanos. Você tem dúvida disso? A leitura aí, ó. É o Armagedon tá chegando, né? É irreversível. É irreversível, não tem jeito. Você pode adiar por um pouquinho de tempo, né? Mas não para sempre. Agora, outra coisa, doutor, rapidamente chamou atenção. Dilma em novo endereço, você falou aqui no início do programa. Agora me chamou atenção aqui, olha, mudança da ex-presidente para Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que chama lá? Bairro Tristeza. Ah, meu Deus do céu. O Porto é alegre, mas Mas, o bairro que ela foi morar foi uma tristeza. sem comentários. Mas essa mudança custou R$75 mil. E quem pagou? Mas a pergunta, E quem pagou? Não, mas peraí, mas na bagagem tinha mais de 200 vinhos. Que coisa. É verdade. As notícias são tão estranhas hoje. Mas ela é demais, né? Agora, vamos pular para uma coisa que eu fiquei assim, uma coisa estarrecedora aqui, porque eu fiquei pensando assim, gente, os homens estão, o senhor fala sempre aqui como o homem tem denegrido a imagem, não é? Um dia desse, eu até coloquei no título, de herói a vilão. Aquele japonês que estava sendo, né, festejado. É verdade. Mas agora, O olha só, japonês da Federal. de volta, mas de tornozeleira. Aí eu fiquei, hoje de manhã, estava meditando, né? A gente estava meio que programando alguma coisa, assim, né? Vendo alguma coisa para o programa. Pastor, ficou assim uma imagem, eu fico pensando, a gente não deve, a Bíblia fala que você não deve se conformar com esse mundo. Mas já pensou os homens andando tudo com tornozeleira, um aparato estranho. Qual é a moral que você tem? Não parece assim, aquela coisa do gado, não é marcada, aquela coisa. Mas pensar que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, nós estamos falando de pessoas, de autoridades. Isso é uma autoridade, não é? Até pouco tempo. Mas há poucos dias uma jovem estava com a tornozeleira e tirou a tornozeleira, botou no adolescente e saiu para fazer besteira. Isso não vale nada, senhor. O homem não tem jeito não, isso aí não tem mais jeito não. Mas não. Só vai resolver, Celso, a hora que surgir no mundo a besta do Apocalipse. Porque a besta do Apocalipse vai botar uma marca na mão direita do homem ou na fronte, na testa do homem. E aí o homem só vai poder agora comprar e vender se tiver essa marca. A única solução vai ser essa, Celso. Com a tornozeleira, você vê que os camaradas venderam tanto tornozeleira que o Estado não teve dinheiro para pagar. E eles falaram, agora eu não forneço papel tornozeleira, então solta o bandido. Mas, doutor, eu estou colocando também o lado degradante do ser humano. Uma pessoa que até então era festejada, celebrada, agora é como se fosse um animal, né? Não dá ideia? De herói a vilão, né? Não, chegando acorrentado, uma coisa assim, olha. Doutor, a gente quer saber, rapidamente, se não houver tempo, depois o senhor pode trazer num outro programa, sobre psoríase. Psoríase. Aumenta o risco de impotência. A pesquisa sugere isso, que até aumenta o risco de impotência. Mas eu queria saber, dentre algumas coisas, a doença não pega. Não, não é psoríase não pega. Vamos um bate-papo rapidinho. E outra coisa, e é só em mulheres? Não. Também não. Também não. Só atinge a população branca? Também não. Porque a gente, normalmente negros pode também ter. Pode ser psoríase. Mas é assim comum? Não, não é tão comum. Porém, é quase que uma doença chamada psicossomática, que não tem uma causa definida. E o homem, Celso, é incrível. Como às vezes ele não consegue resolver um problema, ele coloca no corpo. Quem sabe fazer a leitura entende, quem não sabe... Não. Por exemplo, né, tem muitas pessoas que ficam obesas por causa de problemas. Emocionais. Porque, vamos dizer assim, o estômago foi feito para quê? Para digerir a comida, né? Não é comida? Sim. Mas o cara pensa que é para digerir problema. E vai botando comida para dentro como se fosse problema. Para o estômago resolver.
Mas acontece que ele vai digerir é só a comida, o problema continua. E assim pode acontecer E vai também engordando, né? E assim com- também é a psoríase. com... E normalmente é simétrico, né? Normalmente a psoríase é muito simétrica. Dá muitas vezes no cotovelo, dá em joelho, psoríase. E isso aí fala muito, Celso, de pessoas divididas. Pessoas que têm dúvida. Você está entendendo? Ela está entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Eu não sei para onde eu vou. Aí acontece, aí aparece no corpo dele alguma coisa. Então, pastor, seria um recado, por exemplo, controle suas emoções? Controle suas emoções. Senão você vai passar por confusões E maiores. tem pessoas que falam assim, eu gosto de viver muitas emoções. E tem pessoas que têm nas mãos, colocam nas mãos determinadas coisas, porque é muito curioso, né? Qualquer coisa o cara mostra a mão assim, né? Pra dizer, olha assim. Não é verdade? Então, a mão foi feita para quê? Não é para pegar as coisas? Sim. Às vezes você quer pegar uma coisa e não pode. Olha bem que interessante. A mão é para pegar. Mas às vezes você quer pegar e não pode. E qual a maneira que você pode usar para não pegar? É botar alguma coisa na sua mão. Aí você botou uma doença na sua mão. Olha Eu não posso só. pegar porque você está entendendo. Vai lá, fulano. Mas eu não posso porque eu estou com a minha mão. Pronto, São ficou. as chamadas doenças psicossomáticas. Olha, ouvinte, Não é uma nem duas. é interessante. A gente pode abordar esse tema, né, mais em outros programas, que é muito interessante. Eu vou rapidamente só citar aqui, doutor, como o senhor faz nesse quadro variedade. INSS iniciará a convocação da perícia médica no Rio. O que significa isso? É por causa da corrupção, né? Muito. Vai fazer uma checagem para ver se realmente as pessoas que estão de benefício são pessoas que realmente, né, fazem jus, né, mediante documentação. E a outra notícia que fica para mim muito assim, até triste: descoberta fraudes em declarações de imposto de renda. Eu acho que essas duas notícias podiam ficar tudo num pacote só. INSS, aí verificando que está burlando, vamos colocar assim, né? Verdade. Recebendo, até tem casos, né, pastor, de pessoas que morreram, né? Não é? Ô Celso, muitas vezes tem pessoas, tem pacientes, que chegam no médico de bengala, Celso, E aí? de muleta, Celso. E vai ao médico. Eu conheci no Rio de Janeiro pessoas diabéticas, quando iam ao médico. Tudo ia ao médico. Quando iam ao médico, sabe por quê? Quando iam diabéticas e hipertensas, sabe o que elas faziam? Elas comiam muito sal, não tomavam remédio e comiam muito açúcar. E na véspera de ir ao médico faziam o exame. Olha só, Então, quando chegar no exame, 300 de glicose. tem que fazer uma prevenção antes, né? Deu para compreender? Entendi. 300 de glicose e a pressão 20 e tanto. Aí o meu amigo, minha senhora, só não pode, olha, entendeu? Aí quando saía dali, não comia mais açúcar, não comia mais sal e tomava os remédios direitinho. Aí passava 4, 5, 6 meses. Quando ia voltar novamente... Olha só, é uma Agora, advertência. teve um médico lá na Praça Madeira, foi muito engraçado. Chegou um paciente perto dele e falou assim: doutor, eu estou com muita diarreia, doutor. E eu queria um atestado para eu dar no meu trabalho, porque eu não posso trabalhar, doutor. Aí o doutor falou assim: meu filho, tudo bem. Então eu vou dar uma saidinha aqui rapidamente e você vai ali no banheiro, porque você está com muita diarreia, né? Vai ali no banheiro, porque eu quero ver como é que estão as suas fezes. Porque aí senão eu posso dar um remédio errado para você. Sim, sim. Tá entendendo? Então, aí o médico deu uma saidinha. Quando ele voltou, cadê o cara? Preferiu? Diarreia, coisa nenhuma. Oh, por que então? É um homem, assim. É o homem com seus dramas, né? Com seus dramas. E olha, o senhor não falou, não, o senhor não sabia, não, mas a gente vai abordar. Agora, deixa eu contar outra piadinha aqui do médico. Chegou um médico assim, chegou um camarada cabeludo. Programa de encontro também é o quê? Piada. Entretenimento, né? Também. Mas chegou um camarada muito cabeludo pro médico. Só que o médico era calvo, sabe? O médico era calvo. E o cara cabeludo do caramba. Aí chegou perto do médico: doutor, será que você podia receitar um remédio para queda de cabelo? Que coisa! O médico, opa! Não, aí o médico saiu do consultório e falou assim, e saiu do consultório e me viu no corredor. Falou assim: Hernani, olha para aquele camarada ali. Ele me pediu para receitar um remédio para queda de cabelo.
Aqui ele foi perguntar, eu falei assim, você fala com ele que você usou capiloton, e olha como é que você ficou. Ai, Ficou indignado, né? Mas esse é o homem. esse é o homem. O homem tem E os seus eternos conflitos. E a gente vai depois abordar também, nos programas futuros, menos sal na comida. E hipertensão continua. Pode ser o que o senhor falou aí, né? É verdade. Né? Agora, doutor, eu vou chamar rapidamente a vinheta. A palavra de Deus dá tempo? Só para fechar. 12, 14, não vai dar tempo. Não, mas você vai fechar aí. Tá bom, então. A palavra de Deus em foco. A palavra, É contigo. a palavra de Deus em foco é essa. Aceita Jesus, né? Como seu Senhor, né? Como seu Salvador, né? Eu nunca me esqueço, amigo, daquele homem que era carcereiro, lá da cidade de Filipe, lá na Macedônia. Ele era um cara importante, é um cara, assim, vamos dizer assim, de peso na sociedade. Mas houve um momento que ele ficou imprensado, porque para você chegar a uma determinada coisa, o que você tem que fazer? Por exemplo, né? Para você ser médico, seja a pessoa luta que você tem, para você ser um advogado, para você ser um juiz, quantas coisas você tem que fazer? E aquele moço um dia ficou imprensado, porque ele estava diante de um terremoto, abrindo-se as portas da prisão. E eu falei, gente, agora eu estou perdido, eu sou carcereiro, estou perdido. Ele pegou a espada e ia se matar, ia suicidar. Mas de repente apareceu Paulo, olha, e falou para ele, não te faças, jovem, nenhum mal, estamos todos aqui. Aí quando ele ouviu aquilo, ele falou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual a faculdade que eu tenho que fazer, Senhor? Ele falou, nada, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a mensagem hoje de ponto de encontro para você. Que Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Eu queria comentar hoje, Celso, a respeito da queda das Torres Gêmeas, mas também não houve tempo, não é? Quem sabe no próximo domingo, um pouquinho das Torres Gêmeas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo domingo. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.